nós estamos aqui, meu Pai, mostrando para o Senhor que eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu Pai. Queremos, meu Pai, que o Senhor venha manifestar o teu poder. Esse culto, meu Deus, venha ser, meu Pai, uma bênção. Meu Deus, abençoa a palavra, o louvor. Abençoa, meu Senhor, do começo ao fim. Fala com a gente, meu Pai. Meu Deus, que haja um despertamento espiritual. Que haja, meu Pai, entendimento da palavra, da sabedoria, da equilíbrio. Meu Deus, que nós venha colocar em prática. Quando nós, meu Pai, chegar na nossa casa, quando nós estiver com nossos filhos, cada um, meu Pai, no seu lar, com a sua família. Meu Deus, que venha levar a presença do Senhor também, meu Deus, para cada um aos seus lares. Meu Deus, vai acontecer um milagre. Meu Deus, a nossa família, meu Pai, precisa de libertação. Nós precisamos de libertação. Nós precisamos do teu socorro. Meu Deus, vem com o teu poder. Desperta a gente, meu Pai. Tira todo o cansaço, tira todo o desânimo, tira toda a aflição, tira toda a dúvida, tira toda a insegurança. Ó Deus, em nome de Jesus, faz acontecer, meu Pai. Assim como o Senhor honrou a vida de Noé, assim como o Senhor, meu Deus, manifestou o teu poder, meu Pai. Houve um dilúvio, mas o Senhor honrou. Meu Deus, o Senhor honrou ele, honrou a família. Em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, com a tua presença. Venha agir, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, falar com a gente de uma maneira poderosa através da tua palavra. Meu Deus, não deixe nós estar aqui preocupados, porque a chuva vai ser cessada, Senhor. Quando nós sairmos daqui, não vai estar chovendo mais, meu Pai. Ah, Deus, manifesta, meu Pai, que seja, meu Pai, uma noite de salvação, que seja uma
dar início à sexta reunião em prol da família. Hoje nós vamos ler sobre Abraão. Quem foi Abraão? Quem foi Sara? Melhorou? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que nós ensinamos aqui é espiritual. Ele tem um peso espiritual. Se nós não dermos a atenção 100% do que nós estamos fazendo, que está sendo falado, vai ser como que nós vamos simplesmente fazer um passeio na casa de Deus. E quem abençoa nossas vidas é o Espírito Santo. Amém? Está escrito assim lá em Gênesis 21. Gênesis 21. Me ajuda, levanta a mão. A Bíblia diz que Deus, Ele fez uma promessa para Abraão. E Abraão creu na palavra de Deus. Está escrito assim lá em Gênesis 21:6. Gênesis 21:6. Está escrito assim: e disse Sara, Deus que tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ouvir o quê? Ouvir quando Deus ele se manifesta na tua vida. Nós vamos lá agora, dar uma viajada lá em Gênesis 21, do 1 em diante. Está escrito assim: o Senhor visitou Sara. Isso aqui vai ser o motivo do riso dela. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe havia falado. E Abraão pôs seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 anos, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara, Deus preparou riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. No 7. E cresceu e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara havia de nascer, havia amamentar filhos. No entanto, lhe dei um filho na velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Amém? Aqui nós podemos entender aqui que Deus tinha feito uma promessa. A Bíblia diz que Sara ela riu. Sara ela riu porque Sara ela não acreditou que Deus poderia fazer tal feito, porque Sara já era uma mulher de
nós sabemos que a mulher ela tem um período da sua regra ela terminar. E sabemos que quando a regra termina, é impossível que nasça o quê? Filho. Então a regra de Sara já tinha fundado, porque Sara tinha o quê? Seus 80 e poucos anos, se eu não me engano. E Abraão tinha seus 100 anos. Mas Deus manifestou o poder dele na vida de Sara. Talvez você que está no culto, que está assistindo a gente, acredita que não tem mais jeito. Ah, esse meu marido não tem mais jeito. Esse meu filho não tem mais jeito. Esse meu casamento não tem mais jeito. Mas eu digo para você, com certeza tem jeito sim. Na reunião anterior, eu estava falando aqui, que foi num domingo, né? Num domingo à noite. Se Deus ver que não tem jeito e vai dar problema, Deus elimina. Deus tira da nossa vida. Deus tira. A Bíblia diz que quando o mal pediu para Deus para poder colocar Jó à prova, Deus autorizou. Porque Deus sabia que aqueles filhos ia dar problema para quem? Para Jó. Então Deus permitiu acontecer o que aconteceu. Lá na frente, creio eu, uns 7 meses a 8 meses depois, Deus manifestou o poder dele na vida de quem? De Jó. E deu tudo em dobro. A única coisa que Deus não deu em dobro foi o quê? Foi o quê? A esposa. Então, minha querida, tem jeito sim. Não adianta querer jogar fora, não adianta querer expurgar, não adianta querer mandar embora. A Bíblia diz que nós temos que lutar, não é verdade? E esse é um dos motivos de Deus ter colocado para a gente fazer o culto da família. Então, você não pode vir desacreditado. Você tem que vir com fé, confiante. Você não pode, poxa, mas chega em casa, é o normal, né? Aqui você está no clima da fé. Você está ouvindo a fé, você está ouvindo a palavra. Mas quando você chega em casa, é aonde que você tem que permanecer na fé. É aonde estão muitas pessoas que estão fazendo o contrário. Aí ela começa a olhar o esposo de outra maneira, ou a filha, ou o filho. Nunca, como tem que olhar os olhos da fé. O que são os olhos da fé? É crer no impossível, já vê ele ou ela transformado. Agora, como tem sido as suas palavras? Porque nós estamos aqui para a gente colocar ordem em casa. Tudo no que? No seu devido lugar. Mas se o seu casamento está numa rotina, você vira para o culto, Deus vai tirar dessa rotina. Deus vai transformar a mente do seu esposo.
é igual machucado. Tá uma feridinha, mas quanto mais você machucar ele ou alguém pisar no seu dedão, no seu pé, vai melhorar? Vai o quê? Piorar a ferida. Então, tem feridas que tem pedido às pessoas lutar pela família. Como assim? Ferida, ela guardou uma palavra. Ela está 20 e poucos anos casada. Ela lembra a primeira palavra que assim que ela casou com o esposo dela. E ela vai se corroendo com aquela palavra. Mas ele disse, ele falou. Quando não é o esposo, é uma palavra que o pai falou, ou a mãe falou, ou uma filha falou, alguém falou. Mas você não viu e não guardou, foi a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai botar você para baixo. Ele vai sempre o quê? Te ler? Vontade. Te ler? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Então o que acontece? Quando você começa a colocar em prática a direção de Deus, tudo parece que está se levantando contra. Mas por quê? A pessoa logo pensa, estou indo para a igreja, não poderia estar melhorando? Mas no início não vai ser assim. Experiência própria. Tudo piorou no início. Depois, mas eu perseverei. E fui em frente na fé. Hoje eu tenho o resultado das respostas que eu lutei. Você não está lutando? Vai ter que lutar, no nome de Jesus. Olha só o que Deus diz lá em Gênesis 12. Olha só a ordenança de Deus. 12 do 1 em diante. Posso? Está escrito assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela. Você está vendo? E da casa do teu pai, para a terra que hei te mostrarei. Eu te farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei os que te abençoarem. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aquele que te amaldiçoar, em ti será bendito todas as famílias da terra. Você vê que Deus ele não nos instituiu uma família para ser uma família de problema, para ser uma família causadora de problema. Ele constituiu a gente como família para que nós possamos abençoar as outras famílias. Aí eu pergunto, será que a nossa família tem sido exemplo? Será que a nossa família tem sido exemplo dos nossos vizinhos? Será que a nossa família, quando os nossos filhos olham para nós, eles querem ter uma família igual a nossa, ter um casamento igual ao nosso? É isso que nós temos que analisar. Querendo ou não, se nós não tivermos o cuidado, nós vamos causar um problema muito grande lá no futuro. Os nossos filhos, eles vão querer seguir o nosso exemplo. Por exemplo, se a Rosa não for uma mulher obediente, é natural que os meus filhos não vão obedecer suas esposas, não vão obedecer seus maridos. Então, se eles verem um exemplo, é natural que eles vão seguir esse exemplo. Que tipo de exemplo os nossos filhos têm visto em nós? Querendo ou não, nós somos cabeça, vocês são cabeça.
amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não era um homem comum como nós não vivemos pela fé, nós não usamos a fé, mas será que a nossa parentela tem se beneficiado dos nossos testemunhos? Será que os nossos filhos, quando olham para nós, ele vê exemplo de fé? Se você entrar lá dentro do blog, você vai ver a história de Abraão, de Sara e de Isaac. Isaac seguiu o mesmo exemplo do seu pai. A Bíblia diz que Abraão, por que Deus escolheu Abraão? Porque Abraão, mesmo em um tempo aonde o homem poderia ter 2 ou 3 mulheres, Abraão só tinha uma esposa. Então isso chamou a atenção de Deus. Então Abraão, Deus viu que Abraão poderia ser uma referência para nós. E Deus manifestou o poder dele na vida de Abraão. Se você for lá no versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abraão como o Senhor ordenara. Não, calma aí. No 4, ordenara, e Ló correu. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Ramã. Olha só, Abraão levou um problema com ele. Às vezes, eu vou explicar uma coisa para vocês. Dentro da tua intimidade, entre você e seu marido, não pode ter ninguém. Não pode ter filho, não pode ter amigo, não pode ter amiga, não pode ter vizinho, não pode ter parente. Porque se tiver, vai te dar problema. Eu sou muito cauteloso, a Rose, ela sabe que eu sou muito cauteloso com respeito a isso. Se nós permitirmos conselhos de terceiro dentro do relacionamento, dá problema. Problema entre você e o seu marido, quem é que tem que resolver? É você e o seu marido. Mas nós não podemos ser orgulhosos se nós não estamos conseguindo. Se nós não estamos conseguindo haver um entendimento entre ambos, eu vou procurar conselho de quem pode me o quê? Aconselhar. Rose e Vanildo, vocês são líderes de casais. Que tem acontecido isso. O que vocês me aconselham? É o casal. Não adianta vir só o homem que não funciona, porque a história tem 2 versões. A mulher contra uma e o homem contra a outra. Você lembra que quando Adão estava trabalhando e a serpente iludiu Eva, e Adão, sem ter muito entendimento do que estava acontecendo, quando Eva deu para ele a maçã, o que aconteceu? O fruto. Ele comeu do fruto. Então nós temos que ter muito cuidado. A Rose, ela tem que ter muito cuidado quando eu trazer uma versão de algum assunto para ela, porque eu posso trazer algum assunto maligno que pode dar problema. Por exemplo, eu posso trazer um assunto do meu filho para ela que pode dar problema, de ela querer tomar uma atitude que não era para ser tomada. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos.
aí Deus ele vai passar a falar com nós. Não é verdade? Hoje o que mais tem acontecido é as pessoas têm muita malícia, né? Tudo ela pensa, mas não como Deus quer que ela pense. Aí ela pensa, não, mas na minha forma de pensar é essa, o meu jeito é esse. Aí na ignorância termina machucando quem não deveria. Carne da carne dela. Isso é esposo. Quantas vezes você se arrependeu de uma palavra que você disse? Depois já tinha o quê? Já tinha falado, porque estava irada, porque estava com raiva, estava com a cabeça quente. E hoje eu observo que Abraão, ele, por ter agido com sentimento, ele pagou o preço. E não é diferente no dia de hoje. Quantos preços você vai precisar pagar de deixar esse nó, que é a desobediência, o orgulho, as indiferenças? Às vezes o esposo dá uma ideia, sabe de nada, nem vai na igreja, mas muitas das vezes ele tem o entendimento de o quê? Um pai de família, de um esposo, de um líder. Olha, esse teu jeito vai te levar a sofrer. Já ouviu assuntos assim? Olha, esse jeito ali não é legal. Quantas vezes eu via, né, meu pai falar com a minha mãe, na hora ela não aceitava, né, a baixinha, batia às vezes de frente, depois ela começou a entender que não era daquele jeito. Ela começou o quê? A pensar, ele está certo, eu tenho que mudar esse meu jeito. Então ela começou a falar menos e agir mais. Por que as pessoas têm parado? Você já percebeu por que as pessoas têm parado de buscar pela família? Primeiro, ela já diz que está cansada. Não sei. Já viu? Cansei, não quero mais isso. De repente até você já falou isso. Estou cansada. Mas não vai você parar é o pecado. O pecado tem feito as pessoas não ir em frente, não vir os cultos, não colocar amor nas coisas que faz para Cristo, para a família. Você vê os conflitos que aconteciam do nada. Essa semana foi a semana que mais aconteceu batalhas espirituais, amizades que me mandaram áudio, me ligaram e falaram comigo: Rosa, foi do nada. Estava tudo muito bem. Do nada, a minha filha surtou. Do nada, minha filha está internada. Do nada, meu esposo virou a cabeça e foi embora. Aí eu perguntei para ela: tem buscado pela família? Qual foi a resposta dela? Então, se você está sendo cuidado, dá graças a Deus. Louve a Deus, porque por mais que você fale assim, poxa, eu poderia estar melhor, mas você está vivo, você está de pé, você está viva. Enquanto a vida, muitos falam aí, é o quê? É o verde, né? A esperança. Agora, quando você joga a toalha, por mais pode vir o pastor, pode vir o bispo, pode vir quem for, porque quem tem que estar motivado na fé é você. Não fique esperando uma pessoa lutar por você. Você foi escolhida para isso. Deus deu essa missão para quem? Para Ivanildo e para mim. Se eu olhar e ficar, poxa, não está como eu queria que
fé, a primeira batalha vem contra nós mesmos. Aí a gente começa a falar, a gente acha que está falando com a gente mesmo, que nem Eva. Nós temos um defeito imenso, a gente quer ouvir falar, alguém nos ouvir e nós falar. Mulheres é desse jeito. Aí começa, hoje, já tem outro até o dedo, já tem um cinto escuro. Pelo amor de Deus, marido, nada. Aí já vê, fica olhando a vida financeira. Aí já fica olhando, poxa, o meu sonho é minha casa, o meu sonho é meu carro, o meu sonho é isso, meu... Mas ela não olha que ela está de pé. Deus tem dado saúde, Deus tem dado força, Deus deu uma missão para ela lutar pela família, Deus deu uma família para ela cuidar, mas ela só vai olhar o que o coração dela está desejando. O coração dela não quer só apenas o marido vir no culto, a filha. Ela quer os bens materiais. É errado? Não. Mas e a vida espiritual? Porque se eu estiver bem alimentada, quando eu falo em todos os sentidos, espiritualmente, no casamento, eu vou ter condição de ajudar mais pessoas. Agora, se eu não vencer as minhas lutas, porque tem lutas que é só você e Deus. Não sei se você já passou deserto íntimo. Aqui, ó. Aí você fala, se as pessoas soubessem como é que eu estou, como é que está a minha cabeça, você se sentindo sozinho, como que a oração bate no teto e volta, você achando que Deus não está te ouvindo, achando que ninguém que se importa com você, que os seus filhos não te amam mais, não te respeitam mais, por causa de um mole, por causa de uma falta de vigilância. Aí ali começa o quê? Uma batalha espiritual. Aí você vai começando a ficar o quê? Angustiado. Aí você começa a sentir um vazio. Aí você quer o quê? Tomar atitude por conta própria. E a atitude não é atitude de fé. Vem a primeira coisa que passa. Uns começam a usar droga, uns começam a beber, uns começam a se prostituir. As famílias estão sendo destruídas por aí. Não, as pessoas, mas foi de uma hora para outra. Não foi de uma hora para outra. O diabo ele trabalha devagar. Gradativo. É gradativo. Ele dá os pouquinhos. Aí quando você vê, acabou, a família está o quê? Totalmente com desconto. Olha só o que a Bíblia diz lá no 5. Vem aí. Gênesis 12, 5. 12, 5. Olha só. 12, 5. Quem deu essa palavra para a gente estar pregando hoje foi o presbítero Eric, tá? Ele passou essa revelação para a gente. Deus abençoe ele. Deus lhe abençoe, presbítero. Está escrito assim: Abraão levou consigo Sara, sua mulher, e Aló. Oh, meu amigo, às vezes você tem que sair com o teu marido, mas tu quer levar uma companhia contigo. Já aconteceu contigo, de você que levar também? Vamos ali numa brincadeira ali, não vou eu mais 5. Mas Deus queria que fosse só Abraão e Sara. Os dois têm. Esse é o problema, às vezes, de um casal. O casal, ele, quando está tendo um problema íntimo entre eles nunca conseguem ficar só. Sempre há um. Você sabia disso? Se eu tiver um problema com ela, eu não consigo ficar perto dela sozinho. Se eu cometer algum erro, eu não consigo ficar perto dela. Já percebeu quando a gente comete alguma coisa, o marido está na cozinha, tu vai para a sala. O marido está na sala, tu vai para a cozinha. Por quê? Porque você fica com medo dele fazer a pergunta daquilo lá. Então não é melhor a gente passar a ser mais controlado e fazer direitinho? Esses dias a Rose
olha só, a Rose me pediu para mim estender uma roupa. E aí chegou, estendeu a roupa. Não tinha estendido a roupa. Não tinha estendido a roupa. Olha só, eu fui lá na maior pressa, larguei tudo e estendi a roupa. Então, temos que ter muito cuidado com esse detalhe. Às vezes, você quer colocar o terceiro no meio. Foi o que aconteceu com Eva e com Adão. Se eles deixassem somente eles dois, eu acredito que nós não teríamos problema. Mas a Eva queria ser reconhecida. A Eva queria ser vista. Quando a serpente falou para ela, tu vai ter conhecimento, tu vai conhecer o bem e o mal. Aí ela ficou. Quem é que não quer conhecimento? Quem é que não quer conhecimento? Então a serpente enganou Eva. A gente até vê no jardim ali, né? O jardim do Getsema. Então quando a serpente enganou Eva e ela comeu a semente, o fruto, sei lá o que for, ela passou a enxergar. Aí ela foi também, eu não vou comer sozinho, vou dar Abraão não, para Adão. Adão comeu, e quando Adão comeu, ele enxergou que estava o quê? Nu. Quando Deus chegou e chamou eles dois, eles ficaram com medo e se esconderam com folha de barreira. Olha as folhas ali do lado ali. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu posso esconder da Rose, mas eu não consigo esconder de Jeová e nem do diabo. Um dos dois vai cobrar de mim. E quando os dois cobram, olha, perde a paz, perde a tranquilidade. Você vê, só por causa que queria conhecimento, ela deixou-se influenciar. E não é verdade? A mulher é influenciada por quê? Não é por palavras? Chega uma conversa, o maridão é grosso, o maridão é ignorante. Aí chega aquele camarada com uma lábia bem suave, bem serena, tá bonita. Que isso? Tá amarrado, eu sou casada. Tu fez sobrancelha? O maridão Não viu, o maridão não viu a sobrancelha. Aí lá na frente você fala, tá amarrado em nome de Jesus. No dia seguinte, tá bonito, tá cheirosa, tá repreendido no nome de Jesus. Presta atenção, quando chega na terceira vez, tá bonito, é mesmo. Lá em casa é É quadrado. mesmo. Todo mundo fala que eu posso pensar. Aí é onde a serpente começa a trabalhar. Aí chega em casa tem um cavalo, chega na rua tem o Dom Juan com palavras de seda, palavras de mel. Muitas das vezes, tudo que ela queria que o esposo fosse, o diabo trabalha assim. Tudo que ela queria que o esposo fizesse, falasse, Lá fora aí o tem. diabo traz o homem com aquele caráter solto, descontraído. Vocês não estão prestando atenção, mas o meu público ali que está me vendo está prestando atenção. Aí olha pra você e fala assim, isso tudo é Isso seu. tudo é seu. É assim O mesmo. quê? Aí você fala, Ganhei o dia, eu tenho um cavalo em casa, mas eu tenho um rei na rua. É aonde Satanás ele entra, destrói o casamento, destrói a consciência. E a pessoa pode ser até a rainha. A
Mas só que a rainha, vamos lá, tem o mercado oficial e tem o mercado negro, a rainha do mercado negro. É uma rainha escondida, é uma rainha que não pode ser elogiada no público. Data comemorativa não pode estar perto. Tudo escondido. Tudo é na encolha. Tudo escondido. Mas Deus vê tudo. E foi assim que a serpente fez com Eva, tornou ela uma mulher cheia de conhecimento. Realmente ela passou a conhecer o bem e o mal, mas ela acabou com a humanidade. Hoje as mulheres sofrem por causa de um erro de uma mulher. Hoje os homens sofrem por causa do erro de um homem. Aí veio o nosso Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, e nos transforma em homens santos, homens leais, homens fiéis, e vem e transforma a igreja dele, que é as mulheres, em mulheres honradas. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes vocês veem eu elogiando Rose, chamando de rainha. Ela pagou o preço para conquistar. Quer pagar esse preço? Tem disposição? Será? Pagou o preço e foi fiel ao tempo todo, e Deus honrou. Então temos que ter muito cuidado com a serpente. A serpente, ela vai vir sorrateiramente, como a Rose falou. Às vezes você vai pensar que é o teu pensamento, mas não é o teu pensamento, é o pensamento da serpente, porque ela não se identifica. Às vezes você é repreendido lá na sua mente assim, ó, não faz isso. Aí você pensa que é você, mas é o próprio Espírito Santo que está te repreendendo. Não faz assim. Não pare. Eu tenho certeza, antes de cada um de nós cometer o pecado, Deus falou primeiro. Ele falou, vigia, cuidado. Você quer perder sua salvação? Você quer perder a paz? E não é que perde mesmo a paz? Só tinha uma coisa na minha cabeça. Ivanildo, cuidado. Olha o pecado. Viu? Cuidado. E Deus sempre falando, cuidado, vai dar problema. Você vai morrer. Isso. Quando não ouve mais a voz do Espírito Santo, ele usa alguém nas pregações, um vídeo, e ali Deus vai falando de alguma forma. A Bíblia diz que Deus falou, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Muitas das vezes a gente não morre na hora não, mas morre no espiritual, já não consegue entender as coisas de Deus, já não consegue entender a verdade, já não consegue se alegrar na união de um casal, fica com raiva, fica com ciúme, fica com bronca, cria situações para poder prejudicar, tenta prejudicar os filhos, vê que a filha está feliz, vai lá, cria uma situação para a filha também sofrer, cria uma situação para o filho sofrer, vê que o marido está lutando, vai lá, tenta desanimar o homem. É assim, gente. Deus está dando para a gente hoje uma revelação muito forte. Não nem imaginar. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, mas só que o sentimento dele, o coração dele mandou ele levar Ló. Lá na frente ele teve que se separar de Ló. Aí Deus apareceu para Abraão novamente e falou com ele. Mas aí a Bíblia diz que Sara, muito apressadinha, que o milagre não tinha acontecido, falou assim, Abraão, pega a água, eu dou a minha serva para você. Fez Abraão pegar uma outra mulher que não era ela, usou o corpo de uma outra mulher para ganhar, para ser mamãe, porque a Agar era escrava, então naturalmente o filho da Agar seria filho dela. Mas quando ela viu que Abraão estava feliz
Você vê, por que o nosso país, o nosso mundo está em uma calamidade tão grande, de guerra sobre guerra? Sara lá na época dela, ela deu mole. Por causa do erro de Sara, aconteceu tudo isso que vocês estão vendo nos tempos atuais. Então eu digo para você, minha amiga, meu amigo, lute pelo seu relacionamento, lute pelo seu casamento, não desanime, não desanime. A Bíblia diz que Abraão, ele achou aquilo muito pesado, mas Deus, ele falou para Abraão: Abraão, ouve Sara, manda o menino embora junto com sua mãe, dá uma garrafa de água para ele, um pedaço de pão e manda ele embora. Foi ali que a história de Abraão começou a ser uma história abençoada. E muitas das vezes a gente fica preocupado: ai, meu filho foi embora, meu filho foi fazer a vida dele sozinho, a carreira dele sozinho. Às vezes é Deus que permite. É necessário. Às vezes Deus permite isso. Por quê? Porque se eles estivessem perto da gente, eles não teriam desenvolvimento. Se eles estivessem perto de nós, eles não seriam os homens e as mulheres que são hoje. Não é verdade, Rose? Hoje a gente estamos aprendendo que para fazer uma nova história você não pode levar logo. Se levar logo, a oração que a gente vai fazer para tirar esse ló, de repente, é um passado. Que sempre quando alguém toca, você fica sentida ou sentido. Ou é uma mágoa, ou é não se perdoa. Achava que tinha se perdoado, mas não se perdoou. Muitas das vezes esse ló pode ser algo que só você sabe o que você fez, mas o Senhor está dizendo para você que Ele tem uma história nova para te dar. E essa história nova vai começar, você vai falar com Ele: eu não quero levar mais esse passado em diante, que está me corroendo, acabando com a minha vida, com a minha estima, com a minha família, com a minha vida espiritual. Vou falar uma coisa para vocês. Entenderam? Amém? Tá vendo aqui, minha rainha? Se vocês não der ouvido que nós orienta, eu vou para casa e vou ser feliz. Vou arrebentar. Eu estou dando para vocês que está sentado e vocês que estão nos ouvindo um exemplo de conquista, porque só pode dar exemplo quem venceu e superou. Superação. Então nós vencemos e superamos. Olha só o que está escrito lá em Isaías 51. Leia aí para mim, por favor. 51, 2. Isaías 51, 2. Para a gente finalizar e fazer a oração. Aleluia. Quem achar, diga amém. Isaías 51, do 1 ao 2. Lê em alta voz, com determinação. Quer que eu leio? Sim. Eu vou ler então. Ouve voz. Olha o que Deus diz. Ouve voz, os que seguem a justiça, os que buscai ao Senhor, olhai para a rocha. Quem é a rocha? Jesus. A rocha donde foste cortado, e para a caverna do poço que foste cavado. No 2, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ainda quando eles eram eu os chamei e os abençoei e os multipliquei. Eles eram quantos? Mas essa matemática de Deus está louca, porque era Abraão e Sara.
que eles eram um? Mas por quê? A Bíblia diz que quando eu me caso com a Rose, eu passo a ser com ela um. O dinheiro da Rose é dela, o meu é meu. Não é assim, Rose? O dinheiro dela é meu, o meu é dela. A dívida da Rose é dela, a minha é minha. É assim? Quando eu conheci a Rose, passei a namorar com a Rose, desde o momento que eu me responsabilizei em namorar com ela, eu já assumi as dívidas dela. Eu pagava as dívidas dela. E naturalmente ela se assumiu, ela passou a cuidar de mim. Ela lavava a minha roupa, ela arrumava a casa, porque eu já tinha uma casa. Então ela ia lá quando eu estava no trabalho e arrumava a casa. Não é verdade? Então, se não formos um, vai dar problema. Por exemplo, se eu minto para a Rose, estamos sendo um? Não, eu estou sendo individual, eu estou mentindo para ela. E naturalmente, lá na frente, quem é que vai saber da mentira? É ela. E vai dar uma maravilha, né? Vai dar um B.O. que você não tem noção. Mas a culpa foi de quem? Foi da Rose? Não, a culpa foi minha. Então, nós temos que passar a dar ouvido ao que o Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo, ele está sendo bem explícito. Ele está nos mostrando os nossos erros, ele está nos mostrando o conserto e ele está nos dando um antídoto. A Bíblia não está dizendo aqui que ele está falando com um povo que não é dele. Está escrito aqui: ouve vós os que seguem a justiça. Então quer dizer que são justos. E os que buscai ao Senhor. Então vocês estão aqui buscando o quê? Uma direção de Deus para o seu casamento. Amém? A Rose vai fazer uma